Nesse retiro quaresmal que estamos vivendo, quero meditar como devemos preparar-nos para a morte. Isaías 38, no versículo 1, o profeta Isaías diz: dispõe da tua casa, porque morrerás e não viverás. O profeta é chamado a visitar o rei Ezequias e dar essa palavra profética de que os dias dele estavam, por fim, acabando. E é em cima disso que nós queremos analisar alguns pontos. Primeiro, a experiência prova que morrem felizes os que nos últimos momentos estão já mortos para o mundo. Isto é, desligado dos bens de que nos deve separar a morte. O que a experiência nos diz? Que a pessoa que ela é apegada a algum tipo de bem, na hora da morte, ela não consegue pensar em Deus. Ela não consegue transcender o pensamento dela, porque entenda bem, na hora da morte nós sabemos que a opressão diabólica virá para nos levar ao desespero, que é um dos pecados contra o Espírito Santo. Eu desesperar da minha salvação. Eu dizer para mim mesmo que eu não tenho jeito, que eu não vou me salvar, e ali acabar entregando os pontos. Então a pessoa, e aí a gente vê muitos relatos, né, em filmes, em novelas, que na hora da morte a pessoa chamava o outro e só ficava falando das coisas da terra, serviço, herança, como agir assim, como proceder assado, e nada de contato com Deus. Santo Ambrósio diz que morrem infelizmente os que no tempo da sua morte estão já mortos para o mundo, isto é, desligados daqueles bens de que forçosamente os deve separar a morte. Morrem felizmente aqueles que já aqui foram trabalhando nesse sentido, não alimentando aquilo que é terreno e aquilo que é carnal e que não poderá ser levado contigo na eternidade. Pessoas que matam, que morrem, que dão a vida, que se sacrificam, que deixam filhos para se dedicar a algo ali, que deixam filho no sentido assim de não dar atenção, né? Então vai terceirizando aquilo que é para ser primário e aquilo que Deus o confiou e vai se dedicando a algo que é passageiro. Aí Santo Agostinho observa que para morrer em paz é vantajosíssimo pormos em ordem durante a vida os negócios temporais, fazendo desde já a disposição dos bens que é preciso deixar, a fim de não termos de nos ocupar então, senão da nossa união com Deus. Naquela hora convém que só se fale em Deus e no paraíso. Os últimos momentos da vida são demasiadamente preciosos para serem desperdiçados em pensamentos terrestres. Aí eu lembro da história de uma irmã, o nome dela é Catarina de Santo Alberto, da Ordem de Santa Teresa. Essa mulher, ela passou 25 anos, meu irmão, numa entrega a Deus. E ela, estando para morrer, ela gemia e dizia, presta atenção: minhas irmãs, não é o medo da morte que me faz gemer, porque há 25 anos que a estou esperando. Gemo por ver tantas pessoas iludidas que vivem no pecado e esperam para se reconciliarem com Deus à hora da morte, em que eu com dificuldade posso pronunciar o nome de Jesus. Então, uma mulher de um convento, uma consagrada, mas que na hora da sua morte ela vai relatar que ela com dificuldade, ela conseguia fazer uma oração, rezar o rosário? Não. Fazer uma ladainha? Não. Pronunciar o nome de Jesus. Tamanha a luta espiritual. Aprovação nessa hora. Quem espera toda hora a morte, ainda que esta venha subitamente, não pode deixar de morrer bem. Ao contrário, o que se não faz na vida é dificílimo fazê-lo na hora da morte. É o que a gente conversava ontem depois da formação aqui na comunidade. Quem vive intensamente o hoje. Porque uma só coisa é necessária para mim e para você, e guarda isso que eu vou te dizer. Você estar em estado de graça. Você morrer em estado de graça. É só isso que você precisa para se salvar. Guilherme, o que é morrer em estado de graça? Não estar em pecado mortal. Eu nem sei o que é pecado mortal, Guilherme. Três coisas constituem um pecado mortal. Matéria grave. O que é matéria grave? Ferir os 10 mandamentos.
Então tudo aquilo que fere os 10 mandamentos, roubo, não ir na missa dia de domingo, guardar domingos e festas, adultério, e aí vai, né? Cobiça, castidade, que é o que mais leva as pessoas para o inferno hoje, não pecar contra a castidade, porque a impureza reina no mundo. Então, matéria grave, pleno conhecimento e pleno consentimento. Então, a pessoa ela tem que saber que aquilo que ela tem que ter pleno conhecimento daquilo, no sentido de que eu sei que eu estou ofendendo a Deus. Eu sei que é pecado roubar. Eu tenho um conhecimento. E o pleno consentimento. O que seria isso? Uma pessoa que é abusada sexualmente, por exemplo. Ela não teve consentimento. Então ela não pecou nessa violência que ela sofreu. Ainda que foi um pecado contra a castidade, mas por não ter tido o pleno consentimento, não é considerado um pecado mortal. Então é isso. Esse pilar. Viver intensamente hoje. E aí a palavra de Deus ela vai dizer várias vezes, João 14,15, se me amais guardareis os meus mandamentos. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Então todo aquele que fizer a vontade do meu Pai, todo aquele que fizer a minha vontade, eu amarei. Então, o que é fazer a vontade? É guardar os mandamentos, viver os mandamentos. Eu só amo a Deus quando eu vivo esses mandamentos. Se eu estou em um pecado grave, segundo Cristo, porque a pessoa vai falar assim, mas você está me julgando, Deus viu o meu coração, né? Eu estou em adultério, eu estou em segunda união, eu estou tomando anticoncepcional, eu estou vivendo algo que a igreja condena como um pecado grave, mas eu amo a Deus. Agora a Bíblia diz, se me amais guardareis os meus mandamentos. Então quem ama a Deus, naturalmente se violenta para honrá-lo, ainda que custe muito. Então você vai vendo pessoas que neste tempo vão se tornando sinal de escárnio, de zombaria de uma sociedade pagã, perversa e pervertedora, por viver os mandamentos, por querer ir para o céu. Examina-te, meu irmão, e vê se tem o coração apegado a alguma coisa terrestre, a alguma pessoa, a algum posto, a alguma casa, a alguma riqueza, a alguma sociedade, a alguns divertimentos. E lembra-te que não és eterno. Tudo terás de deixar um dia, e talvez em breve. Porque queres então ficar agarrado a esses objetos com risco de morreres cheios de inquietações? É o que Jesus fala do rico. Por que é difícil o rico se salvar? Porque ele é cheio de inquietação. Ele é cheio de inquietação, nessa terra, preocupação. E ele gastou muito, se dedicou muito para chegar onde ele chegou, então ele não quer deixar. E por isso ele não consegue muitas vezes ajudar aquele que nada tem. Faze como se cada dia fosse o último de tua vida. E cada ação a última que praticas, a última oração, a última confissão, a última comunhão. Imagina numa palavra a cada hora que já estás no leito da morte, ouvindo a intimação, parte deste mundo. E por isso repete muitas vezes a protestação para a boa morte, dizendo, ó meu Deus, só poucas horas me restam, nelas vos quero amar quanto posso na vida presente, para mais vos amar na outra. Pouco tenho que vos oferecer, ofereço-vos os meus padecimentos e o sacrifício da minha vida em união com o sacrifício que Jesus Cristo vos ofereceu por mim na cruz. Senhor, as penas que sofro são poucas e leves em comparação com as penas que mereci. Tais como são, aceito-as em testemunho do amor que vos tenho. Resigno-me a todos os castigos que me queirais infligir nesta vida e na outra, contanto que vos possa amar na eternidade. Isso é uma oração de Santo Afonso Maria de Ligório, para que a gente possa bem morrer. É isso que ele vai nos ensinando a cada dia, a cada momento, você ir se colocando na presença de Deus, como se você estivesse no leito da morte. Castiga-me tanto quanto vos aprover, mas não me priveis do vosso amor. Sei que não merecia mais amar-vos por ter tantas vezes desprezado o vosso amor, mas vós não podeis repelir uma alma arrependida. As orações de Santo Afonso, como sempre, são muito fortes, porque é um homem que tirou o coração dessa terra para buscar intensamente as coisas do alto. Concluo essa meditação voltando para o título, Como devemos nos preparar para a morte. Se foi bom para você, compartilha com alguém esse áudio e deixa com que a graça de Deus possa chegar a mais pessoas.